Não desista do Senhor. Não desista da sua chamada. Não desista do seu ministério. Não desista da igreja. Não desista dos céus. Não desista daquilo que o Senhor te entregou. A tradição diz que lá no capítulo 6 de João, a Bíblia diz que os discípulos de Jesus abandonaram Jesus logo após de um discurso, de um sermão que Jesus tinha dado a eles. A Bíblia vai dizer que 70 discípulos desistiram. 70 discípulos voltaram. 70 discípulos abandonaram Jesus, abandonaram a chamada e desistiram de Jesus. Jesus naquele momento ficou decepcionado com todos eles. Jesus naquele momento ficou triste com a decisão que eles tomaram. Jesus naquele momento ficou frustrado pela atitude que eles tiveram. Todos os 70 discípulos abandonaram Jesus. E Jesus naquele momento olhou para os demais que tiveram ficado, e Jesus fez uma pergunta para eles: e vocês não querem ir tão bem com eles? E segundo a tradição, que o apóstolo Pedro olhou para Jesus e respondeu dizendo: Senhor, Mestre, para onde nós iremos? Ou para quem iremos? Se somente o Senhor tem a palavra de vida eterna. Pedro estava realmente querendo dizer: Senhor, para onde nós iremos? Para quem iremos? Se somente o Senhor tem a vida eterna. Se somente com o Senhor passaremos a eternidade. Naquele momento, Jesus se alegrou pela decisão e pelas palavras de Pedro, pela resposta de Pedro. Quando Pedro disse: Senhor, Pedro estava dizendo: Senhor, só no Senhor que há a salvação, só no Senhor que há a vida eterna, somente no Senhor nossas almas poderão descansar, somente o Senhor pode dar a paz, somente o Senhor pode dar alegria, somente o Senhor pode dar felicidade. Então, para quem iremos? Que somente o Senhor tem a vida eterna, em outros não poderemos encontrar. E segundo a tradição, que aquelas palavras alegrou muito o Senhor, por ver que os 70 abandonaram, desistiram da chamada, mas os 12 discípulos, 12 daqueles grupos, ou daquele grupo de 82 discípulos, restaram 12, e os 12 não desistiram. Isso alegrou o Senhor, e isso serve de lição para nós, porque o Senhor Jesus, Ele tinha uma missão, e a missão do Senhor Jesus era resgatar o perdido, salvar o perdido. Mas para isso acontecer, Jesus teria que pagar um preço.
e esse preço era alto demais. A moeda de troca seria a sua própria vida, seria a sua própria lágrimas, dor, sofrimento. E Jesus poderia ter optado pela outra opção, de deixar, de não salvar, de não resgatar os perdidos e não sofrer. Mas segundo a tradição, que Jesus optou a sofrer, a chorar, a ser espancado, a ser chicoteado, a ser cuspido, rejeitado, menosprezado por nós ou por nossa causa. Ele optou a não desistir de nós. Ele aceitou sofrer e não a desistir. Por esse motivo, é segundo a tradição que Jesus, ele executou sua missão, sua tarefa, ele foi até o fim, morreu pelos nossos pecados, morreu por nós, mas ele não desistiu de nós. E a tradição vai dizer que quando Jesus morreu e foi sepultado, passou 3 dias no seio da terra, a tradição diz que todos os discípulos abandonaram, desistiram, voltaram novamente para os seus trabalhos seculares, voltaram para suas vidas de antigamente, esqueceram de todas as palavras que Jesus tinha dito, que era necessário o Filho do Homem padecer na mão ou nas mãos das autoridades e morrer morte de cruz, mas que ao 3º dia ele ressuscitaria. E eles esqueceram. E segundo a tradição, quando Jesus ressuscitou e que ele procurou pelos seus discípulos, Jesus o encontrou na beira da praia, lavando as redes, porque todos tinham abandonado sua missão, a sua chamada, e agora estavam lavando as redes. E quando Jesus apareceu para eles, Jesus mandou eles voltar novamente para o barco que todos eles tinham deixado na praia. E Jesus mandou eles novamente lançar a rede no mar. E segundo a tradição, que naquela noite eles não tinham pegado nada, mas segundo a palavra de Jesus, eles voltaram para o barco e lançaram a rede no mar e apanharam muitos peixes. Segundo a tradição, que apanharam muitos peixes e voltaram novamente. E ali Jesus, na beira da praia, segundo a tradição, que reanimou todos eles, reanimou Pedro, reanimou todos os discípulos e mandaram eles não desistir da chamada, do ministério que Jesus tinha entregado na mão deles. E a Bíblia diz que todos foram reanimados, foram reavivados, renovados, e todos voltaram novamente a seguir a Jesus. Esta mensagem é uma lição para mim, uma lição para todos nós. Jesus não quer que a gente desista dele.
Jesus não quer que a gente desista da igreja. Jesus não quer que a gente desista do ministério, da chamada, daquilo que Ele entregou nas nossas mãos. Jesus não quer que a gente pare. Jesus quer que a gente continue, que a gente faça, que a gente continue dando frutos como árvore, ganhando almas para o seu reino, curando as feridas dos que estão feridos e guiando todos os que estão cegos e falando de suas maravilhas que Ele ainda continua fazendo. A gente não pode parar. Você não pode parar, você não pode desistir. O Senhor não desistiu de você. Por esse motivo, você não pode desistir do Senhor. Não importa o que as pessoas tenham falado, não importa o que as pessoas tenham dito sobre você, não importa se eles te caluniaram, se te perseguiram, se falaram mal de você, não importa. Jesus chamou você. Jesus escolheu você. E se Jesus escolheu e chamou você, você tem que prosseguir. Você tem que caminhar. Você tem que insistir. Você não pode desistir. Assim, simplesmente porque alguém virou as costas para você, porque alguém disse não para você, porque alguém olhou de uma maneira que você não queria que alguém olhasse para você. Você não pode desistir. O Senhor escolheu você, não desistiu de você e você não pode desistir. Nunca falte a você o zelo. Seja fervorosos no espírito. Sirva ao Senhor. Alegre-se na esperança. Seja paciente na tribulação e persevere na oração.